nós estamos usando combustíveis fósseis que estavam lá fundo, enterrado, não fazia a menor diferença aqui em cima. E na hora que nós queimamos para produzir energia, nós estamos lançando na atmosfera substâncias que são capazes de absorver calor e manter ele aqui, próximo a nós. Essa alteração de temperatura leva a inúmeros outros processos, principalmente eventos extremos. Na época da estação chuvosa, uma chuva mais intensa, e na época da estação seca, uma seca mais intensa. Paralela a isso, a humanidade também, ela enxerga o planeta Terra como uma quantidade de recurso infinito. Como falar de desertificação num lugar como esse? Mas é isso que está acontecendo. Hoje nós sabemos que o Pantanal perdeu 70% de suas áreas alagadas do ano de 90 para cá. E aí tem muita gente que diz o seguinte, que isso é um ciclo, né? É um ciclo de seca. Mas nós estamos percebendo que não, isso não voltará mais, esse ciclo não é ciclo. Isso é um processo realmente de perca da nossa biodiversidade. O processo de desertificação, ele se inicia com a retirada da vegetação, consequente degradação do solo e a incapacidade desse solo de fazer brotar novas plantas. Então, o primeiro aspecto é você perde a biologia do solo, os micro-organismos que tem ali desaparecem e o solo se torna ainda mais empobrecido. Na hora que nós tiramos as florestas, alteramos a cobertura vegetal, nós estamos reduzindo a chuva e aumentando a temperatura. Então, mais regiões estão sob temperatura muito alta e menos chuva. E com isso elas vão se desertificando. Isso é um processo generalizado que está acontecendo no planeta inteiro, mas acontece muito mais em regiões onde o equilíbrio dependia da cobertura vegetal. No Brasil, a partir de 2019, nós estamos vendo recordes atrás de recorde de desmatamento e recordes atrás de recorde de redução de chuva. E aumento de temperatura ao ponto de, esse ano, 2021, nós tivemos nos meses de agosto, setembro, outubro, tempestades de areia, que são coisas típicas de deserto, que mostram uma condição climática tremendamente anômala para o Brasil. Uma condição de extrema seca e de temperaturas altas. E aí as rajadas de vento de quase 100 km por hora levantaram essa poeira toda. Imaginem o que foi para respirar nessas cidades ontem. Segundo meteorologistas, o fenômeno raro foi motivado por uma brusca alteração do clima, que trouxe frente fria com fortes ventos para a região, mas sem provocar muitas chuvas. A Amazônia, ela vem sofrendo gradativamente um processo de conversão da floresta em áreas desflorestadas, violando até o direito dos rios de ter a proteção, as chamadas matas ciliares. Com isso, nós já sentimos neste último ano que a seca foi muito mais intensa, os rios secaram gradativamente, os incêndios e as queimadas se tornaram muito mais fortes, muito mais agressivas. O cenário que nós temos vivenciado nesses últimos anos é um sinal de falta de chuva, aquecimento global e precarização da vida das populações do bioma Amazônia e, por consequência, dos demais biomas do Brasil. Transformar a Amazônia numa pastagem é o pior que a gente pode fazer para o Brasil. Porque o Brasil é altamente dependente da agricultura, que é altamente dependente da chuva. Então, mexer com a nossa fábrica de chuva,
reduzir a capacidade dela fazer chuva é um tiro no pé. E o que vai acontecer com o processo da desertificação? A cada ano que passa, está chovendo menos nesse período e está com a temperatura mais alta. Então, a condição da vegetação se recuperar está cada vez mais difícil, mais degradada. E esse é um processo de desertificação, porque cada vez mais a vegetação que vai ser capaz de crescer ali vai ser uma vegetação mais para o lado do deserto e menos para o lado da floresta tropical. Isso a gente não precisa pensar só em Amazônia, a gente pode pensar no Cerrado, a gente pode pensar no Pantanal, a gente pode pensar em todos os ecossistemas brasileiros. Bioma Pampa é hoje no Brasil uma das principais fronteiras agrícolas. Então os campos nativos do Bioma Pampa estão sofrendo a supressão dessa vegetação nativa para o cultivo então das commodities agrícolas, né? Da soja, do milho, né? O arroz, que é característico aqui da região também. E somado a essas culturas agrícolas também vem as culturas madeireiras aí, né? Que por exemplo o monocultivo de eucaliptos, acácias, né? Todo esse processo de produção para a exportação vem fazendo a supressão dos campos e causando a degradação dos solos e por consequência então criando áreas de desertificação. São 15 municípios nessa região de transição Cerrado e Caatinga, mas também mais ao extremo sul do Piauí, né, principalmente Cerrado, comunidades têm sofrido com isso. Então, as vassourocas, né, que são áreas de desertificação, têm atingido o município de Bom Jesus, de Boés, né, e vários outros. E comunidades tradicionais, inclusive comunidades que são brejeiros, né, comunidade que se autodefine como brejeiro, mas também indígena, Acraô Gamela, vem passando por esses problemas ali no Cerrado piauiense. A população da Caatinga, ela vive muito dependente do bioma, sua vegetação, suas frutas, fibras, pasto para os animais, né, florada para as abelhas. Então a população tradicional camponesa do semiárido depende, em grande parte, de uma boa caatinga em pé. E com essa área degradada, você perde rendimentos, você perde a condição de manter sua segurança alimentar e, em consequência, esse povo ele contribui menos com a economia do município e ainda tem provocado uma migração das famílias do campo para a cidade. A zona costeira é um bioma bastante sensível e também está bastante ameaçado pela superpopulação, pelo crescimento da urbanização, a indústria do turismo, criação, construção e ampliação de portos para a infraestrutura, a instalação de barragens hidrelétricas, a exploração de combustíveis fósseis como o petróleo, os parques eólicos e principalmente a cassinicultura, que é a produção de camarão em cativeiro, que é instalada exatamente na área de manguezal e na área de restinga. Registros mostram que nos últimos 70 anos é a maior crise hídrica, né, que o estado e o bioma passam. Então, nós temos um cenário onde as populações tradicionais que vivem dos cultivos agrícolas, né, perderam suas safras. E isso impacta diretamente na segurança alimentar, soberania alimentar dessas famílias, porque perdendo sua safra, perdem as suas sementes, né, as sementes nativas tradicionais, que são os seus bens maiores, assim como os seus territórios. A Mata Atlântica é um dos biomas mais ricos em biodiversidade do mundo.
mas é também o segundo mais ameaçado de extinção. A Mata Atlântica atingiu o pior nível de desmatamento. Para os especialistas, a situação é gravíssima e foi causada por dois motivos: pela especulação imobiliária e pela expansão do agronegócio. Mais de 70% da população brasileira mora em regiões de ocorrência da Mata Atlântica e tem a responsabilidade de proteger os remanescentes que nós ainda temos e restaurar grandes regiões que são importantes para a manutenção dos serviços ambientais que a Mata Atlântica nos fornece, seja na regulação do clima, da temperatura, do ciclo das chuvas, da fertilidade dos solos, né? E principalmente da manutenção dos mananciais hídricos. Então nós precisamos urgentemente zerar o desmatamento e a conversão de qualquer ecossistema natural e restaurar áreas importantes como beiras de rios e nascentes. 24 árvores por segundo. Quantos projetos de recuperação florestal ou restauração florestal nós vamos ter que fazer para compensar tamanha grandeza de destruição florestal que nós estamos vivendo hoje? O processo de desertificação na Amazônia, a partir dessas áreas que estão sofrendo intensamente, já esse processo de arenização e de abandono, só tem um caminho. Primeiro, a moratória, desmatamento zero. Mas zero significa zero. Não é para 2028, não é para 2030, muito menos falar em redução de desmatamento ilegal. Para a floresta, tanto faz se alguém resolveu classificar aquele desmatamento como legal ou ilegal. É menos árvore evapotranspirando, fazendo chuva e ajudando a aumentar a temperatura. Não adianta fazer como algumas experiências no Sudeste, que com plantio extensivo de eucaliptos ou de tecas. Isso não vai resolver o problema da desertificação nem nessas regiões e muito menos aqui na Amazônia. É preciso recompor a cobertura florestal. É preciso, com isso, devolver a vida a esse solo, a esse ecossistema. Só assim nós vamos conseguir, primeiro, então, plantar árvores nativas e, com isso, plantar e colher chuvas. E, por tabela, o equilíbrio desse ecossistema, mas também de todo o planeta. Então, nós estamos aqui no rio Padre Inácio, aqui faltando 3, 4 quilômetros para chegar no rio Paraguai. Aqui está o Maguinho, Moisés, é propriedade deles. Logo ali em cima o Geraldino e Irene. Ô Moisés e Maguinho, como que vocês estão vendo aqui a seca aqui nessa região? Tá vendo que tá secando muito rápido. Esse rio tem baixado mais rápido que os outros anos? Como que tá? Tá baixando muito mais rápido. Olha a distância aqui, ó. A água tava aqui, tá por 2 semanas, olha lá onde já tá. Ó, chuva! Isso, alegria depois de um mês de chuva, de sol, né? Sem chuva. Isso? É um mês aí. Então hoje tá caindo uns pingos d'água aqui e tá alegrando todo mundo. Vamos ver, Wanda, continua a musiquinha então, alega pela chuva agora. Quando eu vi da minha terra despedida parentaia, eu entrei no Mato Grosso, dei em terras paraguaias. Lá tinha nesse tempo agora a gente diz assim
assim, o rio tomou água. Então, quando o rio está cheio, quando ele toma água, é o Pantanal mais bonito, porque quando há a água, há a vida. E quando tem essa vida, a gente encontra os tuiuius, a gente se dá com os ninhais das garças brancas, com as capivaras andando para lá e para cá com as suas famílias, com as ariranhas pulando para lá e para cá e com os peixes subindo. E o Pantanal que a gente quer é esse Pantanal onde as nascentes de nossas comunidades, as nascentes de vários territórios, de vários povos, novamente sejam nascentes geradoras de água, que as comunidades se alegrem com seus riachos, com seus rios, que as comunidades celebrem os dias de seus rios. E quando a comunidade se junta na beira do seu rio para celebrar a vida que dali nasce, aí você vê o Pantanal que a gente quer.